Shalom, graça e paz, glória a Deus. Tenhamos mais uma live abençoada, uma noite agradável aqui na presença do Senhor. Que Ele venha tocar o teu coração, ministrar a tua vida, amém? Possamos ser tocados pela mensagem hoje. Paz, Kevin, glória a Deus, aleluia. Possamos ter a nossa mente transformada, ampliar a nossa visão, romper naquilo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Pastor Renato, louvado seja o nome do Senhor por esse tempo que temos. Estou um pouco rouco, acho que tá bom o som aí, né? Dá um retorno aí para mim e vocês. Chegando bem o áudio aí. Vou aproximar um pouco aqui, acho que fica melhor. Vamos convidando. Vamos chamando os irmãos aí, vai compartilhando o link da live. Deus tem uma palavra para nós abençoadíssima hoje. Pastora Clara, glória a Deus. Uma palavra direto do trono para edificar nossas vidas, ampliar a nossa mente, desatar um tempo aquilo que o Senhor tem debaixo dos teus desígnios para cada um de nós. Vamos colocando a nossa vida, a nossa casa na presença do Eterno, na presença do Senhor nosso Deus. Cris, paz, glória a Deus. Convidando, compartilhe aí. Dá tempo ainda, irmã Selma, glória a Deus. Vamos alcançar o maior número de pessoas para ouvir da palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orando enquanto o povo vai chegando. Amém. Pai, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoe. Amplie, Pai, a nossa mente, a nossa visão. Que essa palavra venha desatar, Pai, com os teus servos, Pai, com cada discípulo, cada discípula nessa noite. Ó Deus, que nós possamos viver, Pai, o sobrenatural. Buscarmos, Pai, a sabedoria, a mente, Pai, do alto. E ter a nossa vida, Pai, transformada, a nossa mente curada, Senhor. É o que eu peço. É o que eu oro e o Pai apresento, Pai, a vida de cada um aqui, Senhor, diante de Ti. Que através do Teu Espírito Santo possam, Pai, ser ministrados. Possam ser, Pai, transformados, Pai, segundo a Tua palavra. Assim eu oro, Pai, profetizando e abençoando-os em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que eu tenho para dizer para vocês hoje, irmãos, é que Deus, Ele tem grandes coisas para nós. Deus tem um tempo de avivamento, Deus tem um tempo de crescimento. Leonice, a paz, glória a Deus. E Ele tem um trabalhar na nossa vida e precisamos buscar, Vivaldo, a paz, Mariana, a paz, glória a Deus. Precisamos buscar essa mentalidade do reino, essa mentalidade que vem do céu para as nossas vidas. Precisamos dominar nossas emoções, precisamos ter a nossa mente curada. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, queridos, sofrendo de transtornos, sofrendo aí de ansiedades e outras coisas mais. E se você encontrar a cura da tua mente, através da palavra, através do poder de Deus, você vai se destacar entre os demais. Se você entender o propósito dessa mensagem hoje, paz, Eleni, José Francisco, glória a Deus, varão valoroso, glória. Se você entender que se você dominar a tua mente, você vai conquistar muitas coisas, você vai longe na presença do Senhor. A Bíblia nos ensina, queridos, que nem todo ambiente é para nós. A Bíblia diz que
Deus falou com Abraão e disse para ele sair do meio da sua parentela. E isso é muito forte, queridos. Isso é algo libertador para nós. Porque isso quer dizer que nem todo ambiente é para nós. Nem todo lugar é para nós. Muitas vezes Deus vai tirar você de um lugar, vai tirar pessoas de perto de você, para que Ele possa fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Que você possa viver a totalidade da promessa, a integridade de tudo aquilo que o Senhor tem como promessa sobre ti. Que você entenda isso. Nem todo lugar é para você. O problema é que hoje existem pessoas que estão vivendo de uma maneira que elas pensam estar cheias da presença, elas pensam estar fazendo a vontade de Deus, mas na verdade a presença de Deus já não está mais nela. Isso que muitos demoram para entender, que nós fomos chamados para rompermos, nós somos chamados para viver o melhor desta terra. Glória a Deus, queridos, Deus tem falado muito, tem orado muito nas madrugadas aqui. Como foi o culto de ontem, tivemos um culto abençoadíssimo, uma palavra tremenda. Posicionamento é o que nós precisamos, nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor tem para nós. E um dos posicionamentos é cuidar da nossa mente, doutrinar a nossa mente, construir uma mentalidade do reino. Sabe como a palavra diz em Romanos 12, 2, a mente renovada é como, vamos dizer, reprogramar. Nós somos criados no mundo com conceitos mundanos, e se você agir natural, como homem natural, você vai viver só as coisas naturais. Agora, se você dar abertura ao Espírito Santo, se você pedir para o Senhor abrir os teus olhos espirituais da fé, abrir a tua mente, e você viver o espiritual, o homem espiritual e não o natural, o carnal, você vai ir longe. Sabe, irmãos, Paulo, ele descreve em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele fala dessa sabedoria plena que vem do alto, essa mentalidade do reino, a mente de Cristo. Paulo alcançou, Paulo já dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele já não andava naturalmente, ele andava no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito. Precisamos produzir na nossa vida frutos do Espírito. Traga isso para a tua vida. Traga isso para o teu dia a dia. E você vai viver no glória, você vai viver na presença. Deixa eu liberar algo para você. Entenda. Em Isaías 55, 8 está escrito que os pensamentos do Senhor não são como os nossos, são muito mais altos, muito mais elevados. Os teus caminhos não são os caminhos do Senhor. Deus, ele tem muito mais. Mas sabe quem vai viver a totalidade da promessa? Não é o homem natural, não é o homem carnal. Paz, Yasmin. Quem vai viver o sobrenatural é o homem que sai do natural para entrar no espiritual, que busca esse renovo na mente. Deixa eu dizer algo para você. Tem muitas pessoas que passam a vida brincando. Não que nós não possamos brincar, contar uma piada, se divertir. Não é isso. Mas nós não podemos viver como a vida fosse uma brincadeira. Nós temos que chamar a responsabilidade para as nossas vidas. Vejam que muitas pessoas vivem hoje de humor, vivem de comédia. Isso nas telas, nos holofotes. Mas quando as luzes se apagam, são pessoas totalmente doentes na mente, doentes de alma. Pessoas que são tristes, depressivas. Quantos aí você não conhece que é citado aí na televisão? Quantas pessoas que sofrem ou até vivem dopadas de remédio? Quantas que já até não atentaram contra a sua própria vida? Porque não consegue construir em si uma mentalidade de êxito, uma mentalidade de sucesso.
Quem consegue dominar a tua mente? Quem consegue controlar os teus pensamentos? Ele se antecipa. E quem se antecipa, queridos, governa. Então guarda isso no teu coração. Deus tem muito para você. Mas você precisa buscar a mentalidade do reino, a sabedoria que vem do alto. Como Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, não houve rei, não houve ninguém, não houve nenhum poder sobre a terra que conheceu o poder de Deus. Não houve ninguém. Eu marquei aqui. Aqui diz: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem as dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Você serve a Deus, discípulo, discípula. Deus deu a você acesso. Tome posse disso na tua vida. Se posicione. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado ao Senhor Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas sabe quem vai viver? Não é o homem natural, a mulher natural. Quem vai viver é quem sai do natural para viver o sobrenatural do Senhor. Isso é um convite para mim e para você. Viver o extraordinário, viver a totalidade desta promessa. Abraão rompeu. Abraão rompeu porque ele obedeceu ao Senhor. Você que chegou agora, eu vou repetir para você. Deus tirou Abraão de um lugar, de uma geografia. E a tua mentalidade, ela é uma geografia para ser conquistada. É um território a ser conquistado. Hoje travamos as maiores lutas da nossa vida. Aqui, ó. E esta é uma geografia para ser alcançada. E Deus diz a Abraão: sai do meio da tua parentela. E quando ele sai dali, ele começa a viver o propósito de Deus. Deus, muitas vezes, vai tirar você de um lugar, vai tirar pessoas de perto de você. Porque essas pessoas vão atrasar a promessa. Essas pessoas vão atrasar os processos, aquilo que Deus tem para você. Deixa eu dizer algo. Quando eu disse a você que tem pessoas que pensam estar cheias da presença, mas o Espírito não está mais nelas. Quem viveu isso na pele? Sansão. Sansão, quando ele saiu para a guerra, ele passou a maior vexatória de sua vida. Teve os teus olhos furados, foi exposto à vergonha, porque ele saiu para lutar. Mas ele revelou segredos, ele expôs coisas que era só dele e Deus. E o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. E ele foi abatido e humilhado pelos teus inimigos. E foi colocado para virar uma pedra de moinho. Teve os teus olhos furados e exposto à vergonha. Tem muito crente, tem muito homem, muita mulher de Deus que está na guerra, está lutando, mas a presença já não está mais com ele ou com ela. Por isso que está tomando pancada de todos os lados. Precisamos buscar em Romanos 12:2 a amplitude, renovar. Porque quando a nossa mente é renovada, nós vamos viver o que é perfeito e agradável e bom para as nossas vidas. Essa é a vontade do Senhor. Guarde isso com você. Guarde isso como um tesouro no teu coração. Deus tem muito mais. Você não conhece os planos de Deus, é muito mais elevado, é muito mais alto. Os teus caminhos não são os caminhos de Deus. Paulo aprendeu a viver no Espírito. Paulo deixou de ser um homem carnal, um homem natural, e passou a andar espiritualmente, vivendo o extraordinário, a totalidade do que Deus tinha para ele. E aqui vem dizendo, eu digo a você, leia esse texto de primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 2, porque no versículo 16 está escrito, porque quem conheceu
a mente do Senhor que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Você recebe isso? Nós temos a mente de Cristo. Disto que também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque não sabem discernir espiritualmente. Olha aí, queridos, o segredo. Tem coisas que não adianta contar, tem coisas que não adianta você falar, porque são discernidas espiritualmente, é mistério. É você com Deus. É você com Deus, é o Espírito Santo com você. Que tremenda essa palavra, irmãos. Que desatar nas nossas vidas isso. Buscar esta mente, construir esta mente de vitória, essa mente de conquista. Não temos que nos acostumar, queridos, com derrotas, nos acostumar com fracassos. Deus chamou você para coisas extraordinárias. Quando oramos, quando buscamos o Senhor, quando nos posicionamos como homens de Deus, mulheres de Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer. Você viu ontem no culto, Josafá, ele não convocou o exército. Josafá não chamou os conselheiros, não. Ele clamou ao Senhor. E quando clamamos ao Senhor, queridos, os ouvidos dele estão atentos ao meu e ao teu clamor. E Deus encheu o profeta com o teu espírito. E foi lá e disse a Josafá tudo o que ele ia fazer. E Deus está dizendo para nós, queridos, hoje, através desta palavra, se posicione. Nem todo lugar para você estar, nem toda rodinha de conversa para você estar, nem todo assunto é para você. Aleluia. Deus te chamou para viver coisas grandes. Não passe a tua vida brincando. Não passe a tua vida perdendo tempo com coisas que não acrescentam nada a ela. Invista o teu tempo em você. Cuide da tua mente, da tua saúde mental. Cuide da tua espiritualidade. Se aproxime de Deus. Chame a presença de Deus para a tua vida e para a tua casa. Não seja um homem como Sansão, que fez escolhas erradas e achou que a presença ainda estava com ele, e não estava, e foi exposto à vergonha. No final ele clamou, e o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, respondeu e deu a ele uma última chance, e ali ele derrotou muitos inimigos. Mas ele morreu. Ele tinha tudo para viver uma vida de êxito, tinha tudo para fazer história, para romper, como você aí, que está escutando essa live, escutando esta palavra. Deus chamou você para romper, queridos. Deus chamou você para conquistar geografia. Mas a primeira geografia a ser conquistada é a tua mente. Doutrina é a tua mente. Doutrine os teus pensamentos. Doutrine o que sai da tua boca, para que sejam palavras para edificar, palavras para conquistar. Tenha tempo, sim, de descontração, tenha tempo de brincar, tempo de se divertir. Tudo isso é bom, mas melhor ainda é buscarmos a presença e contemplarmos o poder de Deus em nós. Hoje, o problema maior é que muitas pessoas estão buscando experiências, estão buscando pequenos momentos que são chamados de mover. Mas Deus não chamou você para um momento. Deus chamou você para a eternidade. Que quando chegar o tempo e o dia, nós possamos estar prontos, preparados para receber o Mestre, o bom Mestre. E que você e eu possamos estar como uma igreja adornada, sensatas, como a palavra das 10 virgens, que a gente tem azeite para apresentar. Que tenhamos, queridos, aleluia, aquilo que vem do trono, que só o Senhor pode dar. Você tem muito mais, muito mais. Coloque os teus pensamentos em ordem. Coloque a tua mentalidade em ordem. Peça para o Senhor curar a tua mente, curar os teus pensamentos.
que você venha se posicionar como um homem e uma mulher espiritual e viver o extraordinário do Senhor. Deus tem, queridos, e nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você. Deus chamou você para uma grande obra, e você não pode ficar parado ou tampouco de braços cruzados. É muito fácil hoje você ver a transferência de culpa. Muitas vezes, quando você conversa com alguém cobrando uma responsabilidade, a resposta já vem, mas não fui eu. Nós sempre arrumamos desculpas e argumentos para ficarmos na nossa zona de conforto. Mas essa palavra nos confronta, queridos. Nos confronta que o Senhor, através do Espírito Santo, Ele nos capacitou e nos deu acesso a uma sabedoria que o mundo não conheceu, que o mundo não tem acesso, mas a você é dado. Mas não é de qualquer forma, é através de um posicionamento. E você tem que buscar de Deus essa sabedoria que vem do alto, essa mente renovada, essa mentalidade do reino, ao qual através dela você vai impactar uma geração, você vai impactar aqueles que estão ao teu redor e vai fazer uma história linda com Jesus ao teu lado. Amém? Que você possa estar contemplando tudo isso que está sendo falado hoje, liberado do Senhor para a tua vida, para a tua casa, que você venha construir uma mente de conquistador, que você venha alcançar esta geografia que o Senhor tem para você, que você venha fazer esta história que o Senhor te chamou para ser feita através de ti, através da tua vida. Deus não chamou nem a mim nem a você, queridos, para nadarmos e morrermos na praia. Você possa entender isso e guardar em teu coração e buscar sempre. O Espírito de Deus, Ele me ungiu, Ele está sobre mim. Receba isso, Ele está sobre você. O Senhor te ungiu e Ele chamou você para pregar a tua palavra, libertar os cativos, curar enfermos. E isso vai acontecer na tua vida quando você estiver curado. Quando você caminhar, como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava declarando, o que eu achava já não vale mais. O que eu tinha por sabedoria já não vale mais. Porque eu conheci uma sabedoria que é muito superior. Eu recebi a mente de Cristo. E hoje não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E é isso que devemos buscar. É isso que devemos buscar esta noite. Não andarmos mais nos nossos pensamentos, mas buscar os pensamentos do Senhor. E viemos construir e dar continuidade naquilo que o Senhor nos deu. Possamos entender que tem muitos irmãos, queridos. E eu não estou aqui hoje ministrando a você uma crítica. Não. Eu estou trazendo um alerta do Senhor. Tem muitos que estão hoje como altares derribados. E o Senhor Jesus disse que muitas vezes, para encontrarmos o que está perdido, precisamos organizar a casa. Então, muitas vezes, algumas coisas se perdem, mas não é para a derrota nem para o fracasso. Mas é que se para um tempo para se reorganizar, para pôr a casa em ordem. E é isso que o Senhor está chamando a cada um, para se reorganizar, dobrar o joelho, buscar em Deus, se arrepender das suas falhas, se arrepender do que tem deixado de corresponder ao Senhor e buscar de fato a vontade soberana do Senhor. Às vezes relutamos com aquela história que todo crente conhece. O Espírito Santo está me incomodando, mas fica só no incômodo e a atitude nunca chega. Porque muitas vezes são emoções atreladas a sentimentos. Muitos ainda não entenderam e não conseguem reconhecer quando o Senhor está falando. Porque estão natural.
estão caminhando como homem natural e não sabem discernir as coisas do Espírito. Mas eu quero dizer algo a você: quando Deus incomoda, quando Deus toca em você, é diferente. Quando Deus fala com você, é diferente. Quando Deus pede algo para você, Deus pede. Enquanto você não fizer, Ele cobra de você. Porque Ele chamou você e eu para sermos fortes, corajosos. Ele nos chamou para tomarmos uma posição. E sabe qual é a tua posição? De nação santa, eleitos do Senhor. Essa sabedoria está disponível para você. Busque esta sabedoria que vem do alto. Busque esta mentalidade de Cristo. Busque discernir as coisas mais espiritualmente. E venha viver a totalidade, as grandiosidades que o Senhor tem para a tua vida. As promessas que o Senhor tem sobre a tua casa. Esta é a palavra, irmãos, de hoje. Estou um pouco rouco, não vou me alongar muito, porque tem hora que ela falha. Esse tempo aí, essa friagem da manhã, ela não faz muito bem para nenhum de nós. Mas eu sou um pouco sensível a essa friagem aí, faz um pouco de mal a minha voz. Mas glória a Deus que eu consegui. Hoje amanheci sem voz nenhuma e eu pedi a Deus que conseguisse transmitir essa mensagem hoje à noite, que conseguisse transmitir aquilo que o Senhor tem colocado para mim, a vocês, discípulos, discípulas amados e amadas do Senhor. Que você possa ser edificado através de tudo. Medita nisso. Se você precisar, ouça essa live novamente. E a palavra de 1 Coríntios, capítulo 2, leia do 7 ao 16. Capítulo 2, versículo 7 ao 16. Se você puder, leia mais de uma vez. Leia essa semana, leia na outra, para você entender o mistério e saber que Deus te chamou para viver o sobrenatural. Viva no sobrenatural. Peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais da fé, porque o Deus que nós servimos, queridos, Ele traz existência, o que nem sequer existe. Amém? Eu vou orar por você, vou te abençoar e vou ficando por aqui. Que gostoso, irmãos. Que palavra maravilhosa. Deus é tremendo. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Tudo foi feito por Ele e para Ele todas as coisas. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de palavra, de comunhão. Pai, a Tua palavra transcende, Senhor, o nosso pensamento. Jamais vamos entender, meu Pai, a Tua mente, nem tampouco alcançar os Teus pensamentos. Mas obrigado, meu Pai, pela Tua glória, pela Tua misericórdia, o Senhor repartir, Pai, desta sabedoria conosco. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um, Pai, dos discípulos, das discípulas que estão aqui comigo, a cada servo, a cada serva, meu Pai. Que o Senhor venha trazer a cura, Pai, ó Deus, da mente, que esta seja, Pai, uma geografia a ser conquistada, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Tira, Pai, dos Teus filhos todo pensamento, todo sentimento, Pai, negativo, todo pensamento que venha roubar, Deus, minar o que o Senhor tem disponível para os Teus filhos. Que nós possamos ser uma geração, Pai, que vamos influenciar, Pai, multidões, que vidas sejam ganhas, alcançadas, Pai, através do Teu Espírito que habita em nós. Que possamos viver, Pai, intensamente, tudo, a totalidade, Pai, das promessas que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. Assim eu louvo o Teu nome, Senhor. Exalto, Pai, a Tua presença. E peço, meu Deus, que a Tua boa mão esteja estendida agora em direção a cada um. E que a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor
que excede todo o entendimento, venha inundar o coração dos teus filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o descanso, Pai, do justo, que o Senhor nos renove as forças, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Um beijo no teu coração. Shalom, graça e paz.